Olá pessoal, voltamos então com a continuação da aula sobre multithreading em C++, onde a gente começou vendo sobre threads e sobre as diferentes formas de você instanciar essas threads. De certa forma, a gente pode dizer que aquelas threads vistas até então são threads síncronas, porque você precisa fazer um join delas para garantir que todas elas estão no mesmo passo que você quer que elas estejam para continuar o seu processo, né? Qualquer que seja o seu trabalho que esteja sendo feito. Agora a gente vai falar um pouco sobre threads assíncronas. No caso de threads assíncronas, o comportamento é muito parecido, com a diferença que não existe mais agora um warning, não existe mais uma necessidade explícita de você fazer um join daquilo. O que acontece com as threads assíncronas é que, primeiro, a primeira diferença com relação às threads que a gente viu até agora é que nas threads assíncronas você pode retornar um valor. Então, se você se lembra bem, no caso das threads, o valor que era gerado, por exemplo, da invocação de uma função, dividido isso em diferentes threads, ou ele era acessado pela própria função, quando era o caso de um functor, né? Você criava um functor, o functor tinha uma variável lá dentro e você recuperava o valor que estava acumulado naquela variável, ou, nos casos anteriores que a gente tinha visto lá também, no caso aqui, por exemplo, de uma thread declarada dentro de um vetor, né? Dentro de um vetor que cabiam aqui 1000 threads, você recupera esse valor a partir de um vetor que foi passado dentro da função, junto com a função, né, como parâmetro da função. Então, das duas formas de acesso de um valor, essas duas formas ocorreram a partir da função em si, e não do objeto da thread. Né? Veja que aqui a thread ela aponta para a função que ela quer paralelizar, né? E ela passa ali os parâmetros para aquela função. Um dos parâmetros aqui, por acaso, é o parâmetro que você vai acessar o valor que retornou para, por exemplo, aqui fazer a reunião, né, desses valores que foram somados parcialmente para se tornar o valor total. No caso aqui de uma thread assíncrona, agora você tem a capacidade, a possibilidade de retornar um valor pela própria thread. Como assim? Bom, o que ele faz aqui é uma espécie de promessa de um futuro valor que será retornado. É por isso que esse valor é chamado de future. Bom, future ele está querendo dizer assim, olha, você vai rodar essa thread sobre essa função aqui, por exemplo, e futuramente essa thread vai te retornar um valor. Mas você não assume necessariamente um compromisso aqui dentro do seu programa de esperar essa thread funcionar, essa thread retornar o seu resultado. Então perceba que nesse exemplo aqui que eu coloquei ao lado, você tem essa nossa thread assíncrona, que é chamada de async, né, um objeto chamado async, que é criado aqui passando, né, a função que você quer serializar, o parâmetro dessa função e o modo de execução dessa função, né, dessa thread. Então esse modo launch async quer dizer que ele vai rodar isso aqui assincronamente. Bom, de que maneira isso acontece assincronamente? Veja que aqui no resto do seu programa não tem nenhum join, por exemplo, né? Não tem nenhum comando aqui que, que necessariamente sincroniza as threads que foram inicializadas. O que você tem aqui, na verdade, veja que esse async ele está retornando, veja que tem alguém recebendo o resultado dessa função, que foi serializada através de um async, e esse resultado para essa função é para essa variável result from db. Bom, veja que essa variável ela foi instanciada dessa forma, dizendo, olha, é uma variável futura e futuramente ela vai receber uma string. Né? A gente poderia traduzir dessa maneira. Bom, o que essa async aqui nesse exemplo está fazendo? Ela está serializando essa função fetchDataFromDB. Né? Então veja aqui que seriam como se fossem duas funções. Uma que vai lá buscar um dado do banco de dados e uma que vai lá buscar um dado de um arquivo. Né? Então, nesse exemplo aqui, é como se fossem duas tarefas independentes umas das outras. E é exatamente nesse caso que uma async, né, uma thread assíncrona faz mais sentido. Quando eu estou querendo rodar tarefas de maneira concorrente, mas que essas tarefas não têm dependência uma da outra. Né? No caso dos exemplos que a gente estava vendo até agora, nas threads síncronas, eu estava rodando, né, uma tarefa e essa tarefa era interdependente. Para eu poder somar o vetor final com o valor total, eu precisava que todo mundo tivesse terminado suas somas parciais. Aqui, imagina que eu tenho que
buscar no banco de dados um valor e buscar no arquivo outro valor. Ora, um não depende do outro aqui, não tem por que então um esperar o outro terminar. Então é isso que está acontecendo aqui, veja. É, foi criada a, a, a thread assíncrona aqui para o fetch data from DB, ou seja, ele iniciou imediatamente uma busca de dados desse dado aqui nesse banco de dados e na linha seguinte ele está iniciando a busca pelo dado no arquivo. Na sequência, o que ele está fazendo? Ele está pegando o resultado. Veja que agora, lembra que eu tinha falado uma das diferenças, né? Uma async permite retornar um valor. O get faz justamente isso, retorna o valor que result from DB recebe. Result from DB, mais uma vez, é o valor que está esperando o resultado dessa thread aqui. Então aqui vai acontecer ou não, talvez, uma espera, né? Se eu chamo, se ele entra nessa linha e invoca o get e essa thread não terminou, enquanto essa thread não terminar, o get não vai retornar o resultado aqui para dbData. Mas veja que na maneira como o código foi construído, não tem nada aqui dizendo, e se você compilar isso daqui, nada vai dizer lá que um warning, né, de acesso. O que você está fazendo aqui, na verdade, é uma promessa. Você está prometendo que você, em algum momento no futuro, vai entregar um dado do tipo string para quem invocar get. Então, o get foi invocado aqui, e quando essa thread aqui terminar de ser executada, esse dado vai ser retornado aqui para quem está querendo receber. Aqui você tem o dbData e o fileData, né? Vendo, o fileData é dessa função aqui, né? Fetch data from file. O dbData é dessa outra função que foi serializada. Na prática, se você executar esse programa aqui, e eu recomendo que você faça isso depois, né? Claro, está faltando aqui o cabeçalho e outras coisas. A gente pode ver daqui a pouco isso funcionando também. Ou não, acho que eu não preparei esse exemplo aqui, mas enfim. É, posso depois disponibilizar o exemplo completo junto com os cabeçalhos aqui que estão faltando, né? Mas o que que essas funções aqui estão feitas? Essas funções foram criadas de maneira que você possa perceber que de fato isso aqui vai ocorrer de maneira concorrente, né? Tanto o acesso ao banco de dados, né, ou quanto o acesso ao arquivo vai concorrer ao mesmo tempo, e você vai perceber isso mediante a contagem de tempo aqui. Veja que as funções nada mais fazem do que esperar 5 segundos, né? Bom, se isso aqui não acontecesse de maneira paralelizada, né? O que ia acontecer? Isso aqui ia demorar 10 segundos. Ele ia demorar 5 segundos para buscar dado no banco de dados e depois ia demorar 5 segundos para buscar dado no arquivo. Como você paralelizou essa primeira função e executou imediatamente essa não vai esperar essa aqui terminar. Ela já vai começar imediatamente. E é o que você teria aqui no final. Se você contasse o tempo aqui, seriam 5 segundos, na verdade, para ele buscar tanto no banco de dados quanto no arquivo. E aí, o que você tem, mais uma vez aqui de diferente dessa thread assíncrona aqui para as threads síncronas que vimos anteriormente, é a possibilidade de você dar um retorno, né? Isso aqui recebeu o retorno, um retorno futuro, ou seja, em algum momento, quando isso aqui acabar, ele vai receber o retorno da função que ele paralelizou. E aí, recebe, mas mesmo assim, os dois aconteceram paralelamente, né? As duas funções aconteceram de maneira paralela. Veja, então eu decidi executar aquele exemplo que estava no slide, aqui já de imediato, e aí aqui, por exemplo, estão os cabeçalhos, as linhas do cabeçalho que estavam faltando, né? Veja que o async ele é usado pelo cabeçalho do thread da mesma forma, então não precisa mudar. Mas também precisa do cabeçalho do future, né? Para você usar aquele objeto como futuro dado que será recebido quando aquela thread terminar de ser executada, né? Aqui, veja, mais uma vez, né, as funções estão dormindo por 5 segundos para que você possa perceber que elas de fato ocorreram de maneira paralela. Elas não vão levar 10 segundos, mas apenas 5, porque, enfim, aconteceram ao mesmo tempo. E aqui o que mais você tem, além daquilo que estava no exemplo, são contadores de tempo aqui, né? Então tem um relógio aqui que começa a contar a partir daqui e depois termina de contar a partir daqui, né? Justamente para contar o tempo final. Esse tempo final está colocado aqui, né? Aqui foi feito a conta, né? O tempo final menos o tempo inicial. Aqui ele está mostrando o tempo total que levou esse programa. E aqui ele está mostrando os supostos arquivos, os dados que foram trazidos tanto do banco de dados quanto do arquivo, né?
imprimindo aqui na tela. Então, vamos executar, eu já compilei, né? Mas se você quiser compilar aí no seu computador g++ menos pthread, aí você chama o fonte e dá como saída o arquivo que você vai executar depois, que eu chamei de async também, né? Depois /async. Então ele vai demorar aí 5 segundos, justamente no tempo que ele está executando as duas threads em sequência, né, em paralelo. Então o tempo total que ele levou e os arquivos, né, os dados que ele recuperou aqui de maneira fictícia, né, do banco de dados e do arquivo. Bom, esse esquema ele pode ser descrito da seguinte maneira. Aliás, bom, assim como nas threads você também tinha o acesso a elas mediante diferentes formas de instanciação, aqui nas tasks, né, a gente chama, acho que eu esqueci de mencionar que quando você usa threads assíncronas, você chama isso de task, né, apenas uma nomenclatura para diferenciar uma da outra. Quando elas são assíncronas, você as chama de task. Aqui você tem mais uma vez aquela mesma função que fazia a mesma coisa, né, que somava de i até um limite final, né, fazia o incremento dos valores de i, começando de um valor inicial, geralmente zero, e até o valor final definido, né? E aí as suas threads lá dividiam isso em diferentes ranges. Aqui, para você fazer aqui é um esquema daquilo que a gente tinha feito agora, né? Você faz um ponteiro para a função, um ponteiro para a função que você quer serializar, e no parâmetro você passa aqui o limite atribuído para aquela thread, né? E aí aqui a minha variável t é a variável que vai receber o futuro valor que será retornado quando essa função terminar de ser executada nesta thread. Então, quando eu chamar t.get, o get vai me retornar esse valor se esse valor já estiver disponível, né? Ou seja, se essa thread já tiver retornado esse valor. Então aqui é o mesmo exemplo, naquele mesmo contexto demonstrado lá de somatória, só que agora com task, né? Então veja que agora foi criado um vetor de tasks, e esse vetor de tasks, né, é o tipo future, né, ou seja, os futuros valores são retornados. Esses futuros valores serão inteiros sem sinal de 64 bits, né, que são os tipos de retorno dessa somatória aqui. Essa somatória vai retornar um inteiro sem sinal de 64 bits. Então você cria uma task, um vetor de task já cujo tipo tem que ser o futuro tipo que ela vai retornar o valor. Aqui ele está distribuindo as threads, né, para as diferentes ranges do seu vetor que você quer somar. Naquele esquema matemático que a gente tinha mostrado, né, que ele vai dividir isso aqui igualmente, vai dividir o vetor total igualmente entre as threads, para que cada thread pegue um intervalo idêntico para cada uma, né, para que ele trabalhe sobre esse intervalo. E ele está empilhando essa thread assíncrona nesse vetor de tasks. Então veja que em alguns exemplos anteriores, né, nos exemplos anteriores com threads, eu precisava de um laço para fazer o join da thread, justamente para sincronizá-las, para que eu tenha certeza que todas elas estão no mesmo passo, né? Todas elas já terminaram de fazer seus trabalhos, e depois um outro laço, por exemplo, para recuperar o valor, né? No caso do functor a gente fez isso, né? Um laço para sincronizar e um outro laço para recuperar o valor. Aqui não precisou, né? Você vê que a variável t aqui vai pegar cada task que está dentro do vetor de tasks, e aí eu vou chamar t.get justamente para recuperar o valor que retornou a função, né? Vamos voltar lá para a função. Veja que a função retorna um sum, né? Esse sum do tipo inteiro sem sinal de 64 bits. Então essa função retorna e essa thread retorna esse futuro valor quando ele terminar para quem quiser recuperá-lo aqui. Então veja que a variável total já está acumulando, né? Ela foi zerada aqui, ela está acumulando os retornos das funções que foram paralelizadas mediante threads assíncronas. Então, por exemplo, se ele chegou aqui na primeira task, essa primeira task não terminou ainda, enquanto ela não terminar, ele não vai para a próxima task. Então, de certa forma, isso aqui também é uma maneira de você sincronizar algo que naturalmente não é sincronizável, né? Você poderia fazer outras tarefas aqui sem ficar na dependência disso. Mas, na prática, o que você consegue também? Uma simplificação do seu código, né? Seu código fica mais enxuto aqui.
na medida em que você visualmente está querendo, olha, recupera o que cada thread terminou ali de fazer dentro do seu intervalo especificado. E aqui é a impressão do valor final. Bom, aqui é apenas para demonstrar o funcionamento daquele programa que foi printado lá no slide, né? Veja que é o mesmo programa. Aqui eu estou usando 20 threads, né? No caso 20 tasks, né? Para o nosso caso aqui, e que você pode variar aqui a maneira como você desejar, né? Se você tiver acesso daqui, eu vou disponibilizar também para você ter acesso. Mas essas 20 tasks estão sendo distribuídas entre os intervalos de tamanho igual para cada uma. Aqui ele está fazendo as atribuições e aqui ele já está fazendo ele está imprimindo não só os subtotais, né? Veja que ele imprime o subtotal e faz o acúmulo desse subtotal na variável total e depois imprime a variável total na tela. Aqui é só para você perceber também o processo acontecendo e que a sequência, né, com que isso aqui está acontecendo. Então vamos lá. Bom, então a gente pode perceber, por exemplo, que veja que a somatória aqui ela está incrementada, né? Veja que ele está indo sempre do menor para o maior. Isso aqui você não percebia quando a gente estava lidando com os joins, porque veja que lembra que lá a gente quando usava o threads síncronas, elas acabavam em momentos diferentes e aí a gente conseguia ver, né, que você às vezes tinha resultado que terminou primeiro do que outro, etc. Aqui fatalmente você vai ter os resultados todos de maneira incremental, porque, bom, eu vou esperar sempre uma por uma. Eu vou esperar a primeira, enquanto ela não acabar, eu não vou esperar a segunda, enquanto ela não acabar, eu vou esperar a terceira e por aí vai. Então é por isso que você está vendo aqui os resultados de maneira bem incremental mesmo. Mas afinal você tem aqui a somatória como você estava tendo lá nos outros exemplos de threads síncronas, né? Aqui no caso para thread assíncrona. Então mais um exemplo aí demonstrado. Bom, eu gostaria de adentrar agora num problema inerente ao uso de threads, ou seja, ao uso de programação paralela, que é o problema da condição de corrida, ou race condition. O problema da condição de corrida ocorre quando diferentes processos ou diferentes threads que estão em execução dependem de um estado compartilhado. Bom, como assim? Para você entender melhor, vamos dar um exemplo. Você tem, por exemplo, duas threads que desejam incrementar uma variável. Veja, o seu problema final é o incremento da variável, né? Então, se eu quero incrementar a variável de 0 a 100 e diz que cada thread vai incrementar ela uma vez, então se a thread 1 for do 0 ao 1, a thread 2 tem que ir do 1 ao 2. Então, o cenário ideal seria esse, né? Declaro a variável local i. Então, a variável local foi armazenada na memória com valor 0. Aí a thread 1 lê o i na memória e armazena no registrador 1. Então, lá no registrador 1, aí começou valendo 0. A thread 1 incrementa o valor de i. Então, i passa a valer 1. E a thread 1 devolve esse valor de i para a memória. Então, trouxe para dentro da CPU, incrementou, devolveu para a memória. Num passo de tempo exatamente posterior a esse acontecimento aqui, a esse evento, a T2 lê na memória e traz para o registrador. Lá ele vai estar com 1, a T2 incrementa o valor de i, vai passar para 2 e devolve para lá. Então isso aqui é o ideal, o que deveria ter acontecido, justamente cada um fez seu papel aqui dentro, e aí duas threads incrementaram duas vezes, o que fez com que a variável i passasse de 0 para 2. Agora, o que pode acontecer e que acontece, a gente vai demonstrar que isso acontece com frequência, é o caso de as duas threads tentarem a leitura ao mesmo tempo, tentarem o acesso a uma mesma variável ao mesmo tempo. Então, o que está sendo dito aqui é que sem um processo chamado exclusão mútua, que a gente vai explicar mais adiante, isso aqui pode acontecer com frequência. Então, T1 e T2 vão ler a variável i e armazenar em seus respectivos registradores ao mesmo tempo. Então, T1 e T2 vão incrementar a variável, né? Só que agora para cada uma das duas o valor é 0. Então, quando T1 armazenar e T2 armazenar na memória, a variável i vai estar com o valor i ao invés de 2. Então, as duas acessaram ao mesmo tempo e na hora de o resultado final, que deveria ser 2, na verdade está 1.
Então, a gente pode perceber isso acontecendo, e a gente vai perceber isso acontecendo aqui num exemplo que eu vou demonstrar daqui a pouco. Mas desde já tem um exemplo simples aqui. Veja, foram criadas duas threads, cada uma das threads tem uma função. Trabalhar com uma variável gx aqui, que é global, atribuindo, no caso da thread 1, no caso da thread 2, 2. Então, veja que foram criadas duas threads, cada uma faz alguma coisa diferente numa variável que é compartilhada, ou seja, que ele está chamando aqui de um estado compartilhado, e na hora de imprimir aqui gx, a pergunta é, isso aqui vai ser 1 ou 2? Bom, é uma dúvida pertinente porque, bom, as duas threads iniciaram ao mesmo tempo, mas será que quem terminou primeiro, né? Quem terminou primeiro pode ser que vai imprimir o valor correto aqui. Então cria-se uma condição de corrida, ou seja, quem chegar primeiro é quem vai fazer o trabalho que foi mandado ser feito, né? E o que em alguns casos não é isso que você quer, né? Você quer que esse trabalho seja é, mutuamente exclusivo, ou seja, que ou um ou outro acesse num estado de tempo específico, num ponto no tempo específico. E aí dá-se um problema que precisa ser resolvido. Então, para que a gente possa ver esse caso acontecendo, de condição de corrida sobre uma variável, a gente vai ter esse exemplo aqui de um incrementador, uma função que incrementa a variável gCounter de 0 até 100. Então, aí, toda vez que isso aqui acontecer, né, toda vez que essa função for invocada, gCounter vai começar em 0 e vai terminar em 100. Então, veja que essa função incrementer ela está dentro de um laço que atribui essa função 100 vezes para 100 threads diferentes. Então, 100 vezes a variável gCounter será incrementada até 100. Então, 100 vezes 100 é 10.000, certo? Então, é o que ele está dizendo. Olha, eu espero que a variável gCounter, uma vez terminada essa atribuição de threads aqui, e sincronizado nesse ponto aqui, quando eu for imprimir ela, ela vai detectar o valor 10.000, porque, bom, ela vai fazer de 0 a 100, 100 vezes, né? Ela vai incrementar de 0 a 100, 100 vezes. Só que, claro, ela não zera, né? De um ponto para outro, porque você tem 100 threads apontando para esse mesmo gCounter aqui. Então, essa seria a expectativa, né? A expectativa é essa que se todo mundo se tem 100 threads diferentes executando, fazendo um incremento de 0 de 100 vezes numa variável, essa variável espera-se ter 10.000 como valor final. Então, esse processo aqui está sendo repetido 1000 vezes. Ou seja, ele vai incrementar 100 vezes 100 uma variável 1000 vezes diferentes. Justamente para que a gente possa ver que nessas 1000 vezes, ora ele de fato conseguiu um acesso exclusivo sobre essa variável, mas em alguns momentos esse acesso foi mútuo e aí eu não tive o resultado esperado aqui, que era 10.000. Vamos ver o exemplo para talvez ficar mais claro se é que a minha explicação ainda não foi suficiente. Então veja aqui que é o mesmo exemplo que foi demonstrado agora há pouco no slide. A função incrementer está aqui. Ela está incrementando gCounter, que por sua vez é uma variável global. Ok? Então você tem um espaço compartilhado aqui, um estado compartilhado. Então você vai ter aqui 100 threads querendo incrementar 100 vezes a variável gCounter, que vai de 0 até 100. Né? Ou seja, se fosse uma thread, gCounter teria só 100. Então, só como 100 threads ao mesmo tempo, então ele vai fazer, as 100 threads vão incrementar 100 vezes 100 vezes, né? Cada thread vai incrementar 100, então isso aqui vai ter 100 vezes 100 vezes, 10.000 é o valor esperado. Então ele vai fazer esse processo aqui de incrementar 100 vezes 100 vezes, 1000 vezes diferentes, para que a gente veja a diferença entre cada reexecução desse programa, para ver se aconteceu uma race condition lá. Então esse programa já foi compilado, mas se você quiser compilar, aqui vai ter um exemplo, né? Com a exceção que aqui não tem esse L, né? E se a sua versão for recente do seu compilador, você não precisa nem colocar aqui isso aqui, né, que é para invocar o C17. Mas o resto, isso aqui, ok. Eu vou completar isso aqui, né? Você coloca um "-o no lock, que é o nome desse programa aqui, né? No lock main, e aí continua com isso daqui. Ou seja, exatamente esse comando aqui,
do jeito que está aqui, vai compilar o seu arquivo, vai gerar um executável chamado nolockMain que você pode executar aqui. Ponto barra nolockMain. Então, veja a nossa saída. As 1000 execuções já terminaram. Então, veja que para a maioria delas, ele de fato conseguiu incrementar uma variável aqui global 100 vezes 100 vezes, né? Então, está aqui, ó, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Mas a gente pode perceber que em algumas das tentativas aqui, algumas das reexecuções, houve race conditions, ou seja, houve momentos em que as duas threads copiaram o valor gcounter para a memória ao mesmo tempo e efetivamente não incrementaram, cada uma a seu tempo, o valor correto. Então, a gente poderia ter feito uma estatística aqui, né, para saber. Tipo, toda vez que não der 100 mil, ele fazia um contador e depois ele te mostrava lá quantas vezes entre as 1000 tentativas houve race condition. Mas você consegue perceber aqui, né, em alguns momentos, ele não pôde incrementar essa variável por completo porque duas ou mais threads acessaram o valor ao mesmo tempo e aí você teve essa defasagem aqui em alguns valores. Então acredito que esteja demonstrado aqui essa situação do race condition, né? Então, se isso é um problema, isso precisa de uma solução. Por quê? Bom, qual que é o problema principal? O problema principal é que existem certos estados compartilhados que precisam ter uma garantia que não haverá um acesso concorrente nele, né? Precisa ter uma garantia que o acesso será exclusivo e que a operação será atômica. Bom, o que é uma operação atômica? Uma operação atômica é aquela que ou ocorre ou não ocorre. Então, assim, se você quer incrementar um valor, ou ele incrementa ou ele não deve incrementar, né? Ele não deve ser a vez dele incrementar. Então, existem 3 abordagens de solução para isso, das quais a gente vai abordar somente essa primeira aqui, né, que é o uso de mutex, né, que mutex é de exclusão mútua, ou seja, não pode duas ao mesmo tempo acessar, então apenas uma vai poder acessar por vez, e com isso a gente vai usar o conceito de lock, de bloqueio, né? Então, lock ele é acessível em C++ a partir de diferentes objetos, né? Diferentes classes. Lock guard, unique lock e shared lock, que a gente vai ver aqui. Então, o conceito de mutex, junto com o conceito de lock, é simples. É uma política que você estabelece do tipo ou eu ou você. Então, é uma garantia de não sobreposição de acesso à memória por diferentes threads. Você, na verdade, cria como se fosse uma seção crítica dentro do seu código, ou seja, está dizendo, olha, o que está dentro dessa seção aqui é crítico. Isso quer dizer que ele só pode ser acessado de uma vez só por uma thread. E o que faz com que uma outra thread que também está programada para acessar aquela seção crítica precise esperar que essa thread aqui termine o processo lá de escrita ou leitura sobre ela, para que ela possa depois adentrar nessa seção crítica e fazer o que tem que ser feito. Então, se uma thread está em uma seção crítica, a outra deve bloquear e esperar. É o caso aqui da thread 1. Ela entra em bloqueio, né? É o lock que a gente estava dizendo agora. E enquanto o thread 2 não fizer um unlock aqui nessa seção crítica, ela não pode entrar aqui para poder fazer o que tem que ser feito sobre as variáveis, os dados de estado que estão aqui nessa seção. Então, o esquema pode ser definido assim, em C++. Você precisa de uma variável do tipo mutex, né, de exclusão mútua. Aqui foi chamada de g_mutex. Aqui você tem mais uma vez um contador global, né, uma variável global que pode ser acessada por diferentes threads. E aqui o que está sendo feito para garantir que se uma thread estiver incrementando gcounter, só ela estará incrementando gcounter e não haverá concorrência de nenhuma outra. Justamente o bloqueio. Então, o gmutex, que é a minha variável aqui de exclusão mútua, ativou o lock, ou seja, a thread que entrou nessa linha aqui e chamou lock, só uma pode fazer isso de uma vez só. Se uma fez, as outras todas vão ficar bloqueadas. Então, ela invocou o lock, fez a contagem e imediatamente ela faz um unlock, permitindo que uma outra possa ter a sua vez de fazer lock, contar e fazer unlock. Se você faz lock assim de maneira manual, você deve sempre fazer um unlock, né? Você tem a obrigação de fazer sempre um unlock, sempre que você fez um lock. Do contrário, pode ocorrer uma exception, né? Um problema de exceção mais adiante, né? Porque se você não faz unlock, ele vai
permanecer lock, e aí você vai ter dificuldade no acesso dessa mesma variável em outro instante do seu programa. Então vamos aqui ao exemplo que acabou de ser demonstrado no slide, né? É o mesmo exemplo, veja bem. Temos um incrementador aqui com uma variável gmutex, né? Que é do tipo mutex, feito um lock e feito um unlock depois que terminou de trabalhar sobre a seção crítica. E aqui o mesmo programa que faz 1000 vezes o processo de incrementar 100 vezes 100 sobre uma variável. Então, veja que a função incrementer está sendo empilhada no vetor de threads aqui, e depois feito join, e depois imprimindo o gcounter para ver o valor dele aqui. Vamos lá, aqui veja que essa é a linha de código, a linha do terminal para você poder compilar e gerar o executável, né, desse programa. É aquilo que eu estava dizendo. Então, G++ menos pthread, o arquivo, o caminho até o arquivo código-fonte, a geração do arquivo de saída para você fazer o executável dele, e isso aqui para você linkar com a biblioteca utility aqui, que tem algumas outras funções aqui dentro que acho que estão utilizando aqui dentro. Veja, ele compilou perfeitamente. Agora vamos executar. O nome do programa é lock unlock, né? ./lock unlock. Então, veja que nas 1000 execuções, em nenhum caso eu não tive algo diferente de 10.000, né? Justamente porque agora eu estou garantindo que esse contador será incrementado individualmente por cada thread. Cada thread terá um acesso individual a ele e nenhuma outra pode acessar mutuamente, né? Então agora tem uma exclusão mútua para esse tipo de dado, para esse dado aqui compartilhado. Então, o grande problema de você usar esse lock e unlock é que se você esquecer de usar um unlock, você pode gerar uma exception. Para isto, você tem a possibilidade de usar um lock guard. Um lock guard é um objeto que permite com que, uma vez que você passa uma variável do tipo mutex para ele, ele faz essa guarda de bloqueio automaticamente, né? Então o lock e o unlock passa a ser automático dentro do escopo definido. Então esse lock guard foi definido dentro desse escopo de incrementer. Então uma vez que você o instancia, foi chamado de guarda. Então eu criei um guarda de bloqueio, né? Vamos chamar assim, e cuja variável aqui que auxilia nisso é a g_mutex. Então isso quer dizer que quando você instancia, ele já faz um lock aqui no gcounter, né, nesse contexto, e uma vez que esse contexto se encerra, que esse escopo se encerra, isso aqui é desbloqueado e aí eu passo a vez para a próxima thread que for executar isso, e mais uma vez o lock é refeito e é desbloqueado automaticamente assim que esse escopo se encerra. Então temos aqui também o código do lock guard, né? Veja que está aqui a parte de novidade que a gente viu até agora. Então a gente pode compilar e executar ele também, né? Mudando só aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo é lockguardmain. Então lockguardmain. E aqui vou chamar de lockguard o executável dele. Então nenhum problema, _lockguard. Então tá vendo, ele está imprimindo gcounter. Onde que está esse gcounter? Bem aqui, né? A cada execução disso ele está imprimindo gcounter. Então a gente não percebe nenhuma alteração aqui justamente porque ele está imprimindo todos os gcounters 10.000 e aí depois ele zera, né? Claro, ele vai zerar o gcounter para fazer esse incremento novamente de 100 vezes 100, né? 100 threads incrementando 100 vezes uma mesma variável, mas com exclusão mútua aqui acontecendo, ou seja, cada uma incrementa uma vez só, sem concorrência. Avançando aqui então nas variedades de formas de bloqueio, a gente tem o Unique Lock, que permite desbloqueios temporários, né, vamos chamar assim. Então, se o nosso lock anterior aqui, o nosso lock guard, uma vez instanciado já faz o bloqueio e o desbloqueio acontece quando o escopo se encerra, o nosso Unique Lock permite um desbloqueio explícito, que é nesse caso aqui, né, nesse exemplo, para caso você queira fazer alguma coisa não crítica, como está sendo aqui até descrito no exemplo, né? Então, o Unique Lock foi instanciado aqui
chamado UL, né? É o nome dele que foi dado aqui, sobre essa variável gmutex. Foi feito aquilo que precisava ser feito sobre uma variável crítica aqui, que é compartilhada. Então, no momento do unlock, é, agora o que quer que aconteça aqui entre esse unlock e esse lock, esse segundo lock aqui, o que quer que aconteça entre esse unlock e esse lock agora é compartilhável, né? Então assim, mais de uma thread poderia estar executando essa mesma linha aqui, por exemplo, né? Então quando o lock foi invocado novamente, veja que ele não precisou de um novo unlock, porque como eu estou dentro de um unique lock, que é como se fosse uma derivação, uma extensão do, do meu lock guard, então, mais uma vez, isso aqui vai ser desbloqueado assim que o contexto encerrar, né? Assim que o scope se encerrar. Mas o Unique Lock tem esse propósito, o propósito de fazer unlocks intermediários, se for o caso, né? Então, foi instanciado uma vez, é feito o lock automático. Quando é feito um unlock, isso aqui sai de uma sessão crítica, ou seja, tudo que está acontecendo aqui é algo que não seria crítico, né? Por exemplo, printar a variável na tela, né? Só a escrita da variável na tela não é uma coisa crítica. Agora, quando é feito o lock de novo, você garante que daqui até o final do escopo tudo isso aqui vai estar dentro de uma nova sessão crítica a partir de então. Eu não vou nem fazer um novo exemplo disso aqui, não vou executar porque o resultado final seria o mesmo, né? Se eu teria lá 10 mil para a variável gcounter para cada uma das execuções. Então, só esse exemplo aqui já é o suficiente para você perceber a diferença do unique lock para o nosso lock guard aqui anterior, né? Essa possibilidade de você fazer unlocks intermediários. Bom, e aqui a gente finaliza com o shared lock. O shared lock é um pouco diferente porque ele precisa de um shared mutex para poder ser realizado. Mas o conceito dele é simples de entender, principalmente a partir desse exemplo aqui. No caso do shared lock, veja que foi definido aqui um unique lock sobre a função incrementer, chamado de UL, né? É o nome desse unique lock aqui dentro, e ele foi realizado sobre uma gshared mutex, ou seja, uma exclusão mútua compartilhada. Então veja que essa mesma variável gshared mutex foi usada também aqui, só que desta vez num shared lock. Então o que acontece? Essa função aqui é uma função que só realiza a leitura sobre gcounter, enquanto que essa função ela realiza uma escrita sobre gcounter. Então ambas as funções criam uma seção crítica sobre gcounter, né? Só que essa daqui, sendo unique lock, garante que apenas uma thread pode incrementar gcounter por vez. Mas essa daqui, sendo shared lock, permite com que múltiplas threads possam estar aqui, desde que nenhuma thread esteja lendo, fazendo escrita sobre gcounter. Então, por isso que é compartilhado, né? Ou seja, ele, enquanto não tiver ninguém ocupando a variável, ele pode compartilhar a gcounter com todo mundo. Gcounter, uma vez que nesse contexto aqui é apenas de leitura, é permissível o compartilhamento dela. Mas se nesse contexto aqui elas estão compartilhando, imediatamente alguém passa a escrever sobre ela, eu travo aqui, né, faço um lock aqui, um unlock aqui para a leitura. Imediatamente após o unlock aqui nesse contexto, eu faço o unlock aqui também nesse contexto e passo a permitir novamente que a leitura possa acontecer nesse contexto. Então, isso é onde aqui eu permito que a leitura possa acontecer de maneira mais livre, né, sem depender da escrita. Mas para que eu possa associar os dois contextos, ou seja, para que essa leitura só possa acontecer quando uma escrita ocorreu, eu preciso de uma shared lock, ou seja, eu preciso de uma variável aqui, gshared mutex, no nosso caso aqui, né, uma variável do tipo shared mutex, para ter noção, ter ciência de um outro contexto onde isso aqui possa estar bloqueado. Então, por isso você usa uma shared mutex nesse sentido. Então, mais uma vez, né? Quando há o bloqueio aqui nessa variável, apenas uma thread pode estar aqui e nenhuma thread pode estar aqui. Se essa thread já terminou de fazer a contador, múltiplas threads podem estar aqui, enquanto nenhuma thread estiver incrementando esse gcounter. No momento em que uma thread passa a executar essa função, aqui eu bloqueio novamente para esperar o desbloqueio, né, do meu gcounter aqui, do meu incrementer.
Então aqui acho que não seria necessário também, o resultado mais uma vez é o mesmo, né? É, se a gente for demonstrar lá. Então assim, o importante está tudo aqui já condensado nesse mesmo slide, o funcionamento do Shared Counter. Mesmo assim, no pacote que eu vou enviar com os programas prontos já para vocês, tem um exemplo lá também para Shared Lock, que vocês podem compilar e executar por si mesmos. Então, para finalizarmos esse tópico aqui de multithreads em C++, falaremos agora sobre variáveis condicionais. Bom, o que são variáveis condicionais? São objetos que permitem o bloqueio da thread até que ela possa ser notificada para continuar. Veja, já se assemelha ao que a gente fez até aqui, por exemplo, com relação ao shared lock, né? Então aqui você tem esse contexto de leitura que só vai acontecer depois que o contexto de escrita terminar. Nesse caso aqui, você pode ter, por exemplo, threads dependentes uma da outra, que uma precisa consumir um dado que foi produzido por uma outra thread, só que para que essa thread possa começar a consumir esse dado, principalmente numa sequência, por exemplo, num esquema de pipeline, né? Nesse passo de tempo uma produz, no outro passo de tempo outra consome, e num terceiro passo de tempo uma outra faz uma terceira coisa. Ou seja, precisa de uma cadeia de eventos onde acaba uma, começa a outra, acaba outra, começa a outra. Nesse sentido, você pode criar um esquema de notificação através de uma variável condicional, ou seja, você cria uma variável condicional e ela vai notificar todas as outras threads que estão esperando uma certa resposta para que essas threads possam, por exemplo, consumir um dado que foi produzido numa thread anterior. Então ela vai usar bloqueio também, assim como nos outros, assim como os bloqueios que a gente viu, ela usa um bloqueio do tipo unique lock, ou seja, quando ela define um unique lock, ela cria uma seção crítica e essa seção crítica só se encerra quando o contexto se encerra. E a thread vai permanecer bloqueada até que seja despertada por outra thread. Ou seja, até que uma thread, enquanto uma thread não fizer a notificação para as demais, essas threads permanecem bloqueadas. Quando essas threads bloqueadas recebem a notificação, elas podem continuar a sua execução. Nesse exemplo aqui à direita, a gente pode ver uma situação bem prática aqui, que é uma função chamada go. Bom, essa função chamada go, ela tem exatamente a execução que sugere o próprio nome, né? Ela sugere que eu posso continuar o que tem que ser feito a partir da invocação dela. E aí o uso dela é realizado a partir de variáveis condicionais. Então veja que tem uma função aqui chamada printID, que simplesmente imprime um ID na tela, só isso. Então veja que esse printID invoca um unique lock aqui dentro, ou seja, cria um objeto do tipo de unique lock, que está usando uma variável do tipo mutex, né, como a gente já definiu, que é o necessário para um unique lock. E essa printID ela está esperando algo estar pronto. Então, enquanto algo não está pronto, então existe uma variável aqui de controle que ela está monitorando, espera. Ele está esperando isso daqui. Ou seja, ele está esperando uma sinalização de algo, de alguém. Quem é esse alguém? É justamente a nossa função go. Veja que a nossa função go também tem um unique lock, ou seja, ela também cria uma seção crítica aqui dentro, justamente para trabalhar nessa variável ready. Né? Como a variável ready é quem ela está esperando aqui, ela está verificando quando ela for true, né? Quando ready for true, isso aqui vai continuar. Né? Então, enquanto não é true, enquanto not ready, ou seja, enquanto não é true, espera. Só depois que isso aqui for true que ele vai continuar. Então, o que está aqui dentro? Tem a variável ready protegida aqui, bloqueada, né? Então só Go pode mudar ela enquanto ele estiver em execução. E aí depois que ready vira true, ele faz justamente uma notificação, que é essa mensagem aqui. Então quem que é CV? CV é a nossa variável condicional, foi definida aqui um objeto do tipo condition variable. Né? Então condition variable notifique todos. Todos quem? Todas as threads que estão monitorando, estão esperando a mensagem. Então, o que está na main aqui? Veja que é um vetor de threads de 10 posições. Essas 10 threads foram inicializadas aqui apontando lá para a função printID. E agora, nesse espaço de tempo, lembra lá que
quando a gente definiu o thread na primeira aula, a gente viu que quando uma thread é instanciada, ela imediatamente é executada. Tínhamos definido isso lá naquele exemplo, nos primeiros exemplos, né? Só que essa thread aponta para essa função. Essa função, por sua vez, como já vimos, fica esperando um ready, fica esperando alguma coisa ficar pronto. Ou seja, essa thread não vai ser executada assim que instanciada, porque a função já está definida para funcionar dessa maneira. Então, ele instancia a thread aponta para a função e a função espera alguma coisa. Então, uma vez que as threads foram instanciadas, veja que ele colocou aqui, ó, 10 threads prontas para iniciarem, né, a corrida. Aí o goal é justamente o ponto de partida. Essa função com essa que foi criada nesse sentido faz o ready virar true e notifica todos. Todos quem? Todas as 10 threads aqui que estão monitorando a variável ready e estão esperando da variável condicional alguma resposta. Então o goal vai fazer essa resposta ser dada e, ou seja, assim que essa variável, assim que essa função for invocada, só aí que as threads serão inicializadas, justamente por causa desse esquema do wait e do notify aqui que foram descritos. Então, esse exemplo aqui ele pode ser copiado e colado no seu navegador, no seu editor, salvar lá com .extensão.cc e depois compilar com g++ menos pthread, coloca lá, por exemplo, cv.cc menos o cv. E aí, ./cv, depois de ter compilado, você vai ver isso aqui funcionando perfeitamente. Então, isso aqui é um esquema gráfico que demonstra o funcionamento de variáveis condicionais. E o caso de uso mais comum que a gente pode entender o uso de variável condicional é o caso onde uma thread é responsável pela produção de um certo dado, enquanto que uma outra thread é responsável pelo consumo desse dado. Ou seja, essa thread não poderá consumir esse dado enquanto essa thread não tiver terminado. E essa thread só vai saber o momento exato de começar a consumir esse dado quando essa thread enviar uma mensagem dizendo o dado está pronto, né? Aqui no nosso conceito. Então, esse contexto aqui, esse caso de uso, é o caso de uso muito encontrado em sistemas de cliente-servidor, né? Onde geralmente o servidor é o produtor do dado, enquanto que o cliente é o consumidor desse dado. Então, o servidor é contactado pelo cliente, o servidor inicia a produção do dado e enquanto esse dado não estiver pronto, ou seja, enquanto o servidor não enviar o dado, a resposta para o cliente não consegue consumir esse dado. Então, eis um exemplo prático desse processo aqui, utilizando variável condicional. Então, aqui tem um exemplo gráfico que mostra três variáveis aqui envolvidas num processo entre duas threads, né? Entre a thread produtora e a thread consumidora, onde você teria três elementos ao mesmo tempo, né? Veja que isso que a gente viu lá, né? O elemento ready, que seria aquela variável de monitoramento, ou seja, é a flag, né, que vai ser alterada quando alguma coisa foi mudada lá na thread produtora do dado. Então a thread produz o dado. Quando esse dado terminou de ser produzido, ela seta ready, né, a flag para true, por exemplo, e não apenas isso, ela envia uma mensagem para as threads, para a thread ou para as threads que estão esperando a notificação para começar a consumir esse dado. Esse dado é quem? É o nosso GData aqui que está dentro de uma seção crítica, né? Ou seja, enquanto ele não estiver sendo produzido, de fato, ninguém pode mexer nele. Uma vez que ele foi produzido, ele pode ser consumido, lido, alterado, o que quer que seja que corresponda ao consumo do dado. Então, isso que acabou de ser demonstrado ali graficamente está exemplificado aqui em trechos de um código, né? Veja que esse esquema aqui de wait é uma alternativa àquele esquema de while que foi utilizado ali anteriormente, no exemplo anterior, né? Esse esquema aqui faz a mesma coisa, ou seja, espera que a minha variável getReady altere seu valor, enquanto isso ela usa o wait aqui para ficar esperando. Ou seja, quem está aqui desse lado, que é o produtor, produz o dado, seta o wait para true, por exemplo, e notifica. Uma vez que ele notifica, o consumidor irá ser notificado e ele vai poder usar o dado, consumir o dado como queira, né? Mas para isso, é claro, eu preciso de uma gmutext, ou seja,
de uma variável, de uma mutex, né, para criar a seção crítica ali, mutuamente exclusiva. Precisa de uma variável condicional, justamente para notificar todo mundo que deseja consumir o dado que está sendo produzido. E precisa de uma flag aqui para ser alterada para que isso dê o start aqui, né, para que ele possa, depois que alterar, por exemplo, setar a flag para uma condição de volta para uma situação de produção, por exemplo. Bom, aqui temos o código fonte exemplificando o esquema de produção e consumo utilizando o modelo de notificação, né, através de uma variável condicional, que também está disponível no conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês. E ele pode ser compilado através dessa maneira aqui, né, mais uma vez, g++ menos pthread, o caminho até o código fonte, espaço, o nome do arquivo, o nome do executável, espaço menos O, espaço o nome do executável, menos I, ponto barra, né, porque ele precisa fazer a linkagem aqui com essa biblioteca. Aliás, acho que ele nem está com biblioteca aqui, acho que você nem precisaria também linkar com biblioteca aqui nenhuma. Mas, aqui o que temos, né? Veja que aqui ele está mais completo do que o exemplo que está no slide. Aqui o nosso produtor, por exemplo, ele está gerando um dado aqui, né? A gente foi criado aqui uma função gera um valor randômico, né? Para simbolizar aqui uma geração de um dado novo. Então, gdata, que é justamente a minha variável que vai ser consumida, né? E aí, apenas para que você possa observar o processo, foi dado um sleep aqui de 100 milissegundos para que isso não aconteça aqui instantaneamente, né? Para que você veja meio que o ping-pong acontecendo entre produtor e consumidor aqui. Então, uma vez que esse dado já terminou de ser gerado, né, ele seta a flag para true, ou seja, aquela flag lá que está sendo monitorada por quem? Justamente pelo consumidor. Veja que o consumidor está aqui monitorando a flag. Então, essa linha aqui é a linha de monitoramento da flag. Então, veja que quando isso aqui, quando o getReady virar true, né, que é justamente o que está verificando essa linha aqui, aí ele vai poder consumir o dado. Veja que o gdata, né, quem é gdata? É o valor que foi gerado aqui, que por sua vez é um valor global, né? Então, aí sim ele sabe que se ele pulou dessa linha para cá é porque o produtor parou, já terminou de produzir o conteúdo. E aí o getReady já é true. Então ele consome gdata aqui, imprime na tela. Depois que ele terminou já de consumir, aí ele volta getReady para false, ou seja, para o esquema anterior do produtor. E aí, voltando aqui para o produtor, né? Quando o produtor faz o getReady para true, veja que ele faz um unlock, ou seja, ele está permitindo que getReady possa ser consumido, ou seja, qualquer coisa que possa ser feita com getReady, né? Então ele faz o desbloqueio, notifica todo mundo, daí ele bloqueia de novo e passa a esperar o nosso getReady, né? Ou seja, ele só vai voltar para o início desse processo quando o getReady for falso, né? Quando o getReady vai ser falso? Justamente quando o consumidor já terminou de consumir o dado. Aí ele faz a mesma coisa, seta getReady para falso, desbloqueia, notifica todo mundo, ou seja, devolve a mensagem dizendo terminei de consumir, aí o meu wait aqui vai ver isso e vai produzir novo dado. Então vai ficar nesse ping-pong. Produz, notifica, consome, notifica. Produz, notifica, consome, notifica. E o que está aqui na main é justamente isso, uma thread do consumidor e uma thread do produtor. Então essas threads vão ficar mandando mensagem uma para outra, toda vez que cada uma delas terminar, né? E isso está acontecendo 100 vezes, né? Ela vai produzir 100 vezes esse novo número aqui e ela vai consumir os 100 números que foram produzidos aqui dentro. Bom, para a gente ver isso aqui funcionando, né? Eu já compilei, mas vou compilar de novo aqui e executei. Acho que é porque eu tirei o... Tem que salvar aqui para que a gente possa ver isso aqui pelo menos em câmera lenta, né? Então cada linha dessa aqui é justamente um esquema de produção e consumo já terminado, né? O data, essa impressão é pelo consumidor, né? Isso quer dizer que o produtor já terminou. Então o produtor produziu, o consumidor consumiu, imprimiu na tela e devolveu a vez para o produtor
e assim eu consigo fazer com que duas threads façam o que tem que ser feito entre elas, né? Se tivesse uma terceira thread que dependesse, por exemplo, aqui dessa segunda, então eu poderia fazer um esquema de, por exemplo, ao invés de falso e verdadeiro, eu poderia fazer 0, 1 e 2, né? 0 está com você, 1 está com você e 2 está com a próxima, né? Então a próxima fica esperando quando tiver 2 e depois que ela terminar, ela seta para 0, que é a flag que a produtora, por exemplo, aqui estivesse esperando. A flag seta para 1, que vai para cá, que seta para 2, que iria para uma terceira. E assim você poderia fazer um pipeline aí de threads, por exemplo, se fosse o caso. Bom, então estes foram os exemplos aqui para lidar com aquele sistema aquele problema de condição de corrida, né? Race condition. Então a gente mostrou os esquemas utilizando mutex e lock e mostrou aqui também um esquema que também usa lock, mas com um modelo de troca de mensagens de ping-pong aqui, podemos dizer assim, onde uma thread notifica a outra quando ela terminou de processar a informação necessária, ok? Então, com isso a gente encerra o tópico de multithreading em C++, ok? Então, o que a gente viu aqui é suficiente para realizar exercícios em C++ que permitem a vocês instanciarem threads síncronas ou assíncronas e também modificar os esquemas aí de comunicação entre as threads para que elas possam conversar entre elas, como nesse caso aqui, ou nesses esquemas aqui de geração de ambientes críticos, né? Que a gente cria um ambiente onde uma variável só pode ser modificada de uma vez só por uma thread. Então aguardem que após isso vou cobrar alguns exercícios correspondentes a isso, que são correspondentes à próxima unidade, né, depois da unidade 1. No mais, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.